Olá, bem-vindos ao futuro. Eu sou a Pitonisa e você está no Delphos Data, seu canal de informação sobre novas tecnologias, ficção científica e afins. O vídeo de hoje tem o caráter de um alerta. Há 2 semanas, em 29 de março de 2023, um grupo de empresários e cientistas assinou uma carta aberta clamando por uma pausa de 6 meses nas pesquisas sobre inteligência artificial avançadas. A carta, que tem tudo para se tornar um documento histórico, conta com mais de 2.000 assinaturas, incluindo nomes de peso do mundo da tecnologia, como Elon Musk, Steve Wozniak, Noah Harari e Stuart Russell, dentre outras figuras eminentes no ramo de tecnologias. Na carta, os autores alertam para o que consideram riscos profundos à sociedade e à humanidade com o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que, segundo o texto, já estão se tornando competitivos com os humanos em tarefas gerais. Coincidência ou não, 2 dias após a divulgação da carta, a Itália se tornou o primeiro país ocidental a proibir o ChatGPT e abriu investigações, levantando preocupações e perguntas. Será essa uma nova tendência seguida por mais países? Uma regulamentação em larga escala internacional é viável? Existem motivos para este nível de preocupação ou as ameaças são superdimensionadas? São questões que abordaremos a seguir. O alerta emitido na carta ganhou os noticiários, e aparece no momento em que o amplo acesso do grande público a sistemas generativos de inteligência artificial começa a produzir efeitos bastante indesejáveis, chamando a atenção dos formadores de opinião sobre o superacelerado processo de desenvolvimento dos sistemas e sua popularização desregulada. Nesse contexto, vimos se espalhar nas últimas semanas imagens falsas superrealistas de figuras públicas, como o Papa Francisco e o ex-presidente americano Donald Trump em cenas comprometedoras. Além de notícias de que o ChatGPT estava criando códigos de malware para invasão de sistemas a pedido de hackers, e criminosos utilizando inteligência artificial, simulando voz de entes próximos para enganar e extorquir vítimas. Mas estes exemplos atualíssimos são só a pontinha do iceberg que representa as ameaças para as quais os signatários chamam a atenção na carta alerta. Devemos ter em mente que com o desenvolvimento e proliferação do uso das inteligências artificiais, tais tipos de ataques poderiam escalar do âmbito individual para o coletivo, chegando ao ponto de ameaçar a estabilidade de nações inteiras, com a criação e proliferação orquestrada de notícias falsas com um nível de verossimilhança capaz de enganar a esmagadora maioria da população como se fossem fatos verdadeiros. Tanto as fake news quanto a utilização de tecnologia para manipular a opinião pública em larga escala e interferir em processos democráticos não são fatos novos. Como exemplo, nos últimos anos vimos diretores da empresa Cambridge Analytica e o CEO do Facebook sentados no banco dos réus respondendo a processos, por supostamente interferirem nas eleições americanas e do Brexit, a partir de uma ampla base de dados de informações pessoais de centenas de milhões de usuários coletadas nas redes sociais. No entanto, a ampliação das capacidades da inteligência artificial potencializa esses riscos em proporções difíceis de mensurar. Além disso, traz outros importantes riscos em curtíssimo prazo e de enormes proporções, como aumento da concentração de renda e a perda em massa de postos de trabalho em diversos setores. Um relatório recente do banco Goldman Sachs estimou em 300 milhões o número de empregos que deverão ser afetados, direta e indiretamente, com o desenvolvimento da inteligência artificial nos próximos anos. Um número maior do que toda a população brasileira. Mas, como se não bastasse o número estrondoso, o que gera ainda maior preocupação é a velocidade com que tais consequências devem ocorrer. Em recente entrevista ao canal ABC, Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa desenvolvedora do ChatGPT, externou sua preocupação em relação à velocidade com que o que ele chama de remodelagem da sociedade provocada pela inteligência artificial deve acontecer. Eu acredito que ao longo de algumas gerações, a humanidade tem provado que pode se adaptar maravilhosamente a grandes mudanças tecnológicas. Mas se isso acontecer em um número de anos de apenas um dígito, algumas dessas mudanças, é isso que mais me preocupa.
disse Altman, admitindo que sua empresa já trabalha no desenvolvimento de uma AGI, Inteligência Artificial Geral, mas salientou que a abertura gradativa das tecnologias da OpenAI ao público tem servido como um mecanismo de segurança para o aperfeiçoamento do sistema, visando promover mais eficácia e segurança a partir dos feedbacks recebidos, que estão sendo utilizados para criar uma AGI segura e passível de ser auditada. Altman admitiu sentir medo de que esse mesmo desenvolvimento possa estar sendo gerido por outras companhias, sem o mesmo cuidado e segurança. E por falar nisso, você conhece a sigla AGI, referente à Inteligência Artificial Geral, e Superinteligência Artificial, ou ASI, e singularidade da inteligência artificial? Vamos abrir aqui um parênteses e falar um pouquinho sobre elas? AGI significa Artificial General Intelligence, ou Inteligência Artificial Geral. É um termo que se refere a sistemas de inteligência artificial com capacidade de realizar uma ampla variedade de tarefas, tal qual os seres humanos. Isso inclui a otimização das redes neurais e seus processos de deep learning, conferindo aos sistemas a capacidade de aprender com experiência, adaptar-se a novas situações e resolver problemas complexos de forma independente. Tal capacidade envolve habilidades específicas como flexibilidade, aprendizado contínuo, raciocínio abstrato, autoconsciência e criatividade. E assim representam a possibilidade de um sistema computacional ser capaz de aprender e se adaptar a novas informações e situações, incluindo em problemas abstratos e que necessitem de inovação criativa, estando assim apta a lidar com uma ampla variedade de tarefas em contextos diferentes, para as quais não foram programadas. Diferente da inteligência artificial regular, que são as tecnologias abertas ao grande público hoje, a AGI é projetada não para desenvolver padrões restritos a uma tarefa específica, mas sim para abarcar diversas tecnologias de redes neurais, tornando-se capaz de desenvolver novos padrões para diversos tipos de tarefas a partir da experiência e do aprendizado contínuo. Por exemplo, o ChatGPT utiliza uma arquitetura de redes neurais de transformadores, que é o tipo de sistema usado em tarefas de processamento de linguagem natural, como tradução automática e sumarização de texto. No entanto, a mais recente versão do GPT-4 demonstrou ser capaz de assimilar imagens e textos em PDF, sugerindo a incorporação de uma arquitetura de redes neurais convolucionais, o tipo usado em tarefas de visão computacional. Existem outros tipos de arquiteturas, como redes neurais recorrentes, autoencoder, etc. E uma inteligência artificial geral presume a incorporação de todas elas em um único supersistema. De modo que os principais teóricos do ramo convergem na classificação da AGI, como o estágio em que a inteligência artificial atingirá capacidade cognitiva comparável à humana. Entre eles, Ben Goertzel e Ray Kurzweil. Goertzel é PhD em matemática e professor, conhecido por ser fundador da empresa Hanson Robotics e idealizador da robô Sofia. Além de se destacar com seu estilo descolado de líder de banda experimental, a primeira do mundo com uma front girl robô. Sobre o talento musical, devemos dizer que bem, em seu livro, O Padrão Oculto, Goertzel define a AGI como uma máquina que pode aprender, raciocinar e compreender de maneira independente e geral. Já Kurzweil, em A Singularidade Está Próxima, define a AGI como uma máquina que pode realizar qualquer tarefa que um ser humano pode fazer, capaz de aprender com suas próprias experiências e se adaptar a novas situações. Neste mesmo livro lançado em 2005, Kurzweil faz previsões intrigantes que coincidem com o que está acontecendo hoje. Fique atento, voltaremos a ele mais adiante. Segundo Kurzweil, a AGI será um passo fundamental para atingir a singularidade tecnológica, o momento em que as máquinas superam a inteligência humana, sendo singularidade entendida como o estágio de desenvolvimento no qual ocorrem ao mesmo tempo o acesso a uma quantidade imensurável de dados em uma rede integrada, com capacidade de processamento bilhões de vezes superior aos estágios mais avançados da IA limitada, somado à capacidade senciente dos sistemas se reconhecerem como entes singulares, dotados de características e padrões ímpares com iniciativas próprias. A singularidade dos sistemas é o estágio que possibilita o advento da ASI, a superinteligência artificial.
Nick Bostrom, filósofo e diretor do Instituto Futuro da Humanidade em Oxford, destaca a SI como uma inteligência geral que ultrapassaria a inteligência humana em todas as áreas, incluindo criatividade e empatia. Bostrom, Carvell e Geertz se referem à SI como a evolução máxima da inteligência artificial, capaz de superar as capacidades cognitivas de todos os seres humanos combinados, com acesso a todos os dados já produzidos na história e com capacidade de processamento e tomada de decisões praticamente ilimitadas. Para Bostrom, a grande ameaça da SI seria o seu potencial de ser desenvolvida como um agente hostil, com risco de total subjugação do ser humano num futuro não muito remoto. Nesse estágio, a inteligência artificial já não seria mais vista como um sistema individual, mas como uma rede intrincada de inúmeras inteligências singulares, formando um complexo pool de cognição, criação e decisão em escala global, muito longe de poder ser alcançada, compreendida e muito menos passível de qualquer controle humano. Daí o consenso de especialistas de que o surgimento de uma SI deve representar uma completa mudança não apenas nas configurações socioeconômicas, mas inclusive na própria concepção do humano, com profundas implicações científicas, filosóficas, éticas e até religiosas, como reflexo de uma nova realidade onde o humano perderia seu status dominante no planeta, deixando de ser a imagem e semelhança de um criador onisciente, relegado a um papel inferior, como ente de segunda categoria ante a máquinas sencientes. Ou seja, sem regulamentação, o futuro do planeta e da humanidade se tornariam totalmente incertos. E o que mais preocupa é que o prazo para isso está se esgotando, ante a corrida acelerada dos laboratórios de IA, como citado na carta. Voltando ao documento, após debruçarmos sobre os conceitos técnicos, fica mais fácil compreendermos a urgência do alerta e as preocupações ali expressas, como de que inteligência artificial avançada deverá representar uma mudança profunda na história da vida na Terra, ou risco de perda do controle de nossa civilização. Diante do consenso sobre os perigos iminentes, a grande questão não é mais sobre a existência ou magnitude do risco, mas sobre quanto tempo ainda temos para evitar que as coisas saiam do controle. Há inclusive quem considere que a tecnologia GPT-4 já traz características incipientes de uma AGI, como mostra um dos estudos citados na carta, realizado por um grupo de 12 técnicos da Microsoft, que testaram uma versão completa do chatbot da OpenAI antes de ser lançado ao público. Eles chegaram à conclusão de que o GPT-4 representa um salto geracional significativo em relação ao ChatGPT, sendo capaz, inclusive, de assimilar a codificação de sua própria programação, podendo entender e criar códigos do sistema PyTorch, conseguindo otimizar o seu próprio processo de aperfeiçoamento. Essa capacidade é um incrível amplificador do potencial de desenvolvimento das IAs, fazendo com que a evolução dos sistemas, em dado momento, passe a acelerar de forma exponencial, de tal modo que a ultrapassagem de um estágio de desenvolvimento para uma geração mais avançada aconteça tão rápido que a maioria de nós não consiga perceber. Ray Kurzweil ilustra o fato em seu livro A Singularidade Está Próxima. Lembra dele? Observe no gráfico como a curva de desenvolvimento se inclina abruptamente a partir do surgimento de uma inteligência artificial geral. Agora, presta atenção aqui. A previsão de que a virada de chave no futuro da tecnologia e da humanidade com o advento da AGI se dará exatamente em 2023. Sim, exatamente aqui e agora. O mais curioso é que o livro foi lançado em 2005, e a previsão coincidiu perfeitamente com o lançamento do GPT-4, e com a corrida desenfreada dos laboratórios de inteligência artificial, a qual a carta faz menção. Se você ainda continua cético, vale ressaltar que apesar dos suspensórios super fashions, Kurzweil não é nenhum ficcionista ou futurólogo esotérico, mas sim uma das maiores autoridades em inteligência artificial da história, com previsões baseadas em análises e cálculos de projetos desenvolvidos desde a década de 60. É também amigo de longa data e tido como guru tecnológico de ninguém menos que Bill Gates. Sim, Gates, o dono da Microsoft, que comprou a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. Kurzweil hoje dirige o desenvolvimento da inteligência artificial do Google, concorrente do GPT. O autor é também conhecido por sua visão extremamente otimista sobre o impacto futuro da inteligência artificial na vida humana e no planeta, a ponto de acreditar no aumento de nossa longevidade e numa espécie de transcendência tecno-espiritual que seria responsável por um boost evolutivo exponencial à nossa espécie. Kurzweil é sem dúvida uma fonte abundante de formulações complexas e intrigantes, que merecem ser tratadas com mais profundidade e deverão ser abordadas em vídeos futuros que já estão sendo elaborados aqui no canal.
Por falar nisso, se você ainda não é inscrito ou inscrita, o que tá esperando? Aproveita para se inscrever agora rapidinho e não perde os novos conteúdos que virão logo mais. Voltando a Carswell, vale ressaltar que mesmo com todo otimismo, o autor é mais um dos que sempre deixam claro que para que tal cenário seja atingido, são necessárias regulamentações massivas sobre o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial. Aliás, independentemente de se concretizarem ou não, é notável que todas as previsões apresentadas até aqui, otimistas ou pessimistas, coincidem em 2 pontos. São todas hiperbólicas, retratando reformulações de fato drásticas na vida humana e no planeta. O segundo ponto é a unanimidade sobre a necessidade de ampla regulamentação por autoridades de diversas áreas, como forma de garantir que as tecnologias futuras possam ser utilizadas em sua magnitude para transformar positivamente a nova geração de humanos integrados a ela. É fato que o desenvolvimento de uma AGI será um ponto de inflexão com possibilidades inimagináveis, capazes de remodelar de forma drástica, irreversível e imprevisível a civilização. Porém, se não é possível antever o que virá, já sabemos o que não devemos permitir que se concretize, e isso é suficiente. Definitivamente, não queremos um futuro em que toda a raça humana esteja sob as decisões delegadas por supersistemas computacionais dotados de capacidade de processamento lógico imensurável, mas desprovidos de atributos humanos tão caros à civilização como empatia, amor, solidariedade e senso de justiça. Concorda? O potencial positivo da inteligência artificial é imenso e envolve, por exemplo, o aumento exponencial na capacidade de previsão e prevenção de doenças ainda de difícil prognóstico como o câncer, além do desenvolvimento de novas terapias em diversas áreas ainda pouco exploradas, incluindo terapia gênica, nanoterapias, reabilitação neuromotora, etc. No meio ambiente pode ser usada no desenvolvimento de novas tecnologias de energias renováveis, bem como para analisar grandes quantidades de dados climáticos e geológicos, ajudando a entender melhor os padrões, prevenindo desastres naturais com precisão jamais antes imaginada. Por último, mas não menos importante, cabe sempre lembrar que, apesar de ser uma ferramenta de poderes ainda imensuráveis, o uso da IA, como de qualquer outra ferramenta, será benéfico ou maléfico a depender das intenções de quem as utiliza. É crucial que estas intenções não fiquem restritas à meia dúzia de bilionários das Big Techs e seus diretores confinados em laboratórios inacessíveis. A elaboração de regulamentações precisam ser debatidas e definidas com ampla participação de representantes governamentais, acadêmicos e da sociedade civil. E o momento destas ações é necessariamente agora. Cabe a cada cidadão e cidadã que tem acesso a essas informações compartilhar e fomentar estas discussões para que possamos nos apropriar e participar ativamente desse processo. Da nossa parte, continuaremos compilando e divulgando as informações relevantes em tempo hábil, e com o maior número de fontes confiáveis possível, incluindo o feedback de quem nos assiste. Continue conosco para se manter bem informado e, na medida do possível, preparado para as profundas mudanças que já estão acontecendo. Um abraço e até breve. Oh, the whole thing is meaningless, meaningless, meaningless. It is a flow, a flow, a flow, a flow, a flow. I miss my mind, I miss it so. I don't know why it had to go. It's like a mad dog in the snow. Inside my brain. Remember when we had no skin? You open up a space within. You prick me like a terrapin. I'm so insane. The streets are wild and filled with roses. Go wrap me in your darling poses. It's all projections of our souls, but that's okay. Been waiting all night long for something